partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de São Francisco Xavier, presbítero, grande missionário, evangelizador do Oriente. Rezemos pedindo a este santo presbítero que interceda por nós, para que também nós possamos abraçar o dom da missão que o Senhor nos confia. Vamos acolher o Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 1 e versículos de 6 a 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder de expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho de hoje ouvimos o relato do envio dos outros discípulos, enviados para fazer o bem, para serem para serem instrumentos da graça do Senhor, para serem colaboradores da missão de Jesus. A mim sempre me chama muita atenção nesse Evangelho, quando Jesus envia os seus outros 72 discípulos, como também envia a nós fomos enviados pelo nosso batismo. O Evangelho de hoje nos convida a repensar, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa missão. O Evangelho de hoje nos convida a repensar a nossa missão e vocação de batizados. O Senhor nos convida a assumir, assim, a nossa responsabilidade de colaboradores da sua missão, também por meio da nossa oração efetiva, para que o Senhor possa enviar sempre mais vocações, mais operários para a sua messe. Contudo, resta ainda uma pergunta: como podemos levar a cabo esta missão para o qual Cristo nos envia? Eu dizia já ao início, esses 72 discípulos, tantos outros discípulos, foram enviados para fazer o bem, para anunciar o reino. Eis a resposta. Nós assumimos a nossa missão quando nós também nos dispomos a fazer o bem. Nós assumimos a nossa missão quando nós também nos dispomos a anunciar o Cristo, a Boa Nova, o Evangelho com a nossa vida. Mesmo que no nosso coração nós nos julguemos incapazes, limitados, nós podemos e devemos ser colaboradores do Senhor. Agora, para isso, precisa algo fundamental, que não pode passar despercebido no Evangelho de hoje. Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de um sentimento. Vendo as multidões, Jesus sente compaixão. Se nós quisermos, de fato, sermos missionários em nossas vidas, em nossos corações, nós devemos aprender a ter os mesmos sentimentos de Jesus, que também nós possamos sentir esta mesma compaixão, caridade, amor por aqueles que nós queremos evangelizar. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 36. Meditemos este versículo no Evangelho de hoje, para que esse versículo toque a nossa vida. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor.
A palavra de hoje, então, é compaixão. Dai-nos, Senhor, um coração compassivo. E a pergunta é se nós temos consciência de que, pelo nosso batismo, nós também somos enviados como missionários. E sendo enviados como missionários, nós buscamos alimentar em nossos corações a compaixão pelos nossos irmãos e irmãs? Meus queridos, meu abraço, minha bênção, que este sábado seja um sábado abençoado para todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.